E na minha mensagem vai ser mencionado isso. Eu vou estar falando um pouco da glória de Deus. E como ela se manifestou no Antigo Testamento, como ela se manifestou no Novo Testamento, e o propósito dela se manifestar em nossos dias hoje. E a pergunta com a qual eu gostaria de estar iniciando essa ministração é: o que você está se tornando? O que você está se tornando? Você pode dizer, pastor, eu acho que eu já estou formado, né? Já nasci, então já estou formado. Não estou me tornando nada, já sou algo, né? Não estou me tornando algo. Na verdade, a gente é formação, a gente ainda está em formação. Nós estamos nos formando, nós estamos nos tornando algo a cada dia. Recebi um vídeo muito impactante, acho que foi ontem, um cara falando com muita autoridade, assim, falando, você que é responsável pela tua saúde, o que acontece na tua saúde, você é o responsável. Porque se você não toma água, o problema vai ser, você mesmo vai estar gerando problema para você mesmo. Se você não cuida do teu descanso, as consequências quem vai colher é você. E o cara falando assim com muita autoridade, né? Eu tenho uma certa dificuldade de tomar água, e já fui orientado e alertado, e outros lados mais, por médicos, né? Dizendo, você pode, né, trazer dificuldades. Eu já senti no meu corpo físico já a ausência da água e o problema que ela traz para mim, inclusive na minha corda vocal. Tive que ir a uma fonoaudióloga e ela constatou um nó, né? Como chama? Calo na corda vocal, né? E a primeira pergunta que ela fez assim: se toma muita água? Eu falei, o que a água tem a ver com a minha corda vocal? Né? Pensando que não tinha nada a ver. Ela falou, não, na verdade a água hidrata o corpo inteiro. Na verdade, o atrito depois, ao forçar e o uso da voz inadequadamente, cria o problema na corda vocal, mas o problema é a ausência de água também. Né? Então, enfim, o que eu estou querendo falar com isso? O que você está se tornando? Nós estamos em formação ainda, nós não estamos formados completamente. Cada dia mais eu me torno mais aquilo que eu me proponho a ser. Eu me proponho a ser algo, então a cada dia eu vou estar um passo mais perto daquilo que eu me propus a ser. E muitas vezes nessa caminhada de nos tornar algo, nós tomamos sobre nós uma identidade que não é nossa. Tipo, eu quero ser uma pessoa de sucesso que nem fulano de tal. Então, cada dia você vai estar fazendo um passo para se tornar fulano de tal. Está entendendo? Você está tomando um passo não para ser você mesmo, você está tomando um passo porque aquela pessoa, aquele líder, aquela influência que te influencia é o teu padrão. E isso não é errado, isso está certo. Aí você pode dizer, mas você acabou de falar, né? Mas aí que está, quem é o teu padrão? A Bíblia diz que nós devemos nos tornar mais parecidos com Cristo. Então Ele como alvo, Ele como padrão de perfeição, e a cada dia mais nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. Então não existe nada de errado de você ter um padrão. Você deve ter um padrão, mas o padrão já está estabelecido. Agora, se eu procuro me parecer mais, né, com isso, com aquilo, com aquele outro, e não a Cristo, aí é um problema seu. Isso pode gerar frustrações se eu estou tentando ser uma coisa que não deveria ser. Enfim, falando sobre a glória de Deus, e ela aparece na Bíblia, da primeira vez, na primeira manifestação da glória sobrenatural de Deus, nós vamos encontrá-la em Êxodo, capítulo 19. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 19, onde nós temos a manifestação da glória de Deus. Êxodo capítulo 19, versículo 16 a 20, e aí por isso que eu falei que era para abrir a projeção de novo, porque realmente aconteceu mais ou menos, né, aquele Spielberg lá, tem muito a aprender com Deus ainda, porque os efeitos dele são fracos, né?
mediante aquilo que Deus fez, porque Deus causou pânico no povo inteiro. Quando Deus desceu na glória dele no Monte Sinai, aquilo, efeitos especiais é pouco, né? Para a manifestação da glória de Deus é algo extraordinário, certo? E se a gente for ver esse relato, a gente fica extasiado, né? De ver como é que Deus se mostrou naquele momento. Capítulo 19, versículo 16 em diante, ele diz assim: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e um sonido de buzina muito forte. Todo o povo que estava no arraial se estremeceu. A gente falou de se estremecer, né? De tremer. Então levou Moisés o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subia como uma fumaça de uma fornalha. Todo o monte tremia grandemente. E o clangor da buzina ia aumentando cada vez mais. Então Moisés falava a Deus. Então Moisés falava e Deus lhe respondia por uma voz. Que foi isso, né? Que foi isso? Efeito especial é pouco, né? Fico tentando imaginar essa cena, né? Aquilo deve ter sido uma coisa extraordinária. E pensa você, né? Eu fico pensando naquela tormenta que levanta, né? Tem, às vezes aquela nuvem de tormenta que levanta assim, que parece que vai e acaba o fim do mundo, né? Tem gente que já fica com medo, né? Hoje em dia, a gente falou, né, do medo do fim, né? Medo de morrer e tal. Tem gente que nessa hora já começa a dizer, meu Deus, Jesus está voltando. Aí já começa a ajoelhar, começa, né, botar a casa em dia e tal. Mas diz que quando Jesus voltar não vai ser assim, amado. A coisa, pá, já foi, já veio, né? Quando você vê, já foi, amigo, né? Já foi ou já fui, né? Não sei se você entendeu, né? Mas espero que você diga, já fui, tá bom? Enfim, foi uma manifestação de Deus extraordinária nesse momento. Foi algo, né, de outro mundo. E realmente, né, o outro mundo, o mundo espiritual, se conectando com o mundo natural, Deus, o Criador do céu e da terra, vindo de uma forma presencial, visual, para as pessoas, foi algo assim, né, indescritível. E diz ali que Moisés falava e Deus o respondia. Veja lá agora no versículo, capítulo 24, versículo 15 a 18. Capítulo 24, versículos 15 a 18. Veja só isso. Tendo Moisés subido, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. A nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou Deus a Moisés do meio da nuvem. Aos olhos dos filhos de Israel, a glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte. Então Moisés entrou na nuvem, depois que subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Na verdade, eu pulei uma parte aqui, que se você for ver, Moisés sobe e desce, deixando ele, vai de volta, fala para o povo, sobe de novo, ouve Deus, vai de volta. Só nessa ida e vida, o cara já deve ter perdido algumas, né? Pensa Moisés, o cara já tinha 80 anos, tá? Nessas circunstâncias, o cara já tinha 80 anos, e sobe e desce, e sobe um monte, desce um monte, sobe um monte, desce um monte. A coisa era incrível, a coisa era intensa, né? Mas eu fico pensando um cara fit, né? Se tem um cara fitness hoje, de 80 anos, eu acho que não batia nosso querido Moisés aqui, que o cara era, né, para subir monte, era falar com ele mesmo, né? Ele falava, sobe um monte, ia lá, desce um monte, fala para o povo, desceu um monte. Agora, Deus chama ele naquela nuvem da glória de Deus, aquela tempestade formada que não chovia, né? Aquela coisa incrível. Deus chama Moisés para lá, e aí Moisés chega lá, e aí o que acontece? Nada. Moisés espera um dia, né? Primeiro Moisés chegou assim, olhou, tá, deu uma hora agora. Daí Deus, era para eu vir ou não era para eu vir? Porque eu subi e desci tantas vezes que eu agora já nem sei mais se era para eu subir, se era para descer, mas era para ficar esperando aqui mesmo? E nada, né? Diz lá no versículo
15, né? Tendo Moisés subido a nuvem, cobriu o monte, né? E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. A nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou Deus Moisés. Significa que ele subiu no monte e ficou esperando 6 dias, amigo. Pensa num trânsito que não estava, né? Para Deus atender a pedido lá de Moisés. Ficou 6 dias esperando para Deus chamar e dizer: agora pode entrar na nuvem. Então, a nuvem cobriu o monte, ele subiu, ficou aguardando, ficou esperando. E no 7º dia Deus diz: agora chega, agora vem cá. Se você ficar irritado já de esperar meia hora na frente do banco, né? Se você fica estressado com 1 hora de trânsito, né? Você pega a BR-101, que está uma bênção, né? Aí chega perto de Joinville ali, estão fazendo manutenção naquela ponte lá que já faz, né? Não festejar daqui a pouco, né? 25 anos, né? Que aquela coisa não fica pronta, mas enfim. A gente já fica estressado no trânsito. Agora pensa Moisés parado 1 dia, 2 dias, 3 dias. Aí fica pensando, eu sou bem humano, penso assim: será que eu vi direito? Será que era para ter subido ou será que era para ter esperado lá embaixo? Eu não sei se você é tão impaciente quanto eu, mas eu ia ficar meio angustiado nessa hora. Deus, será que eu vi certo? Né? Daí Deus, quanto tempo mesmo? Vai demorar mais um pouco? E ele ficou 6 dias para no 7º dia ele entrar na glória de Deus. E aí, amigo, se você acha que acabou no 7º dia, aí que a coisa começou. Ficou 40 dias. Ei, 40 dias. Ficou 40 dias no monte. Aí a gente não entende, né? Porque 40 dias é muito tempo, né? Para ficar em cima do monte. Tanto é que o povo também estranhou que está demorando demais. Eu acho que já deve ter morrido. Não é possível. O cara sem comer, né? O cara sumiu no monte, ficou 40 dias. Aí o povo, o que ele fez? Fez um outro ídolo, né? Moisés morreu, vamos levantar um outro ídolo, um outro líder e vamos, sei lá, né? Vamos tomar o nosso rumo. O que acontece? Esses 40 dias, eu acho que existe um delay do mundo espiritual para o nosso mundo natural. Acho que existe um delay. O que é um delay? Né? É um atraso, né? Porque a gente estava estudando os profetas essa semana, né? O profeta Daniel, e aí o profeta Daniel começa a orar e jejuar. Ficou 21 dias em oração e jejum. Não sei se ele ficou os 21 dias só orando e jejum, acho que não, mas enfim. Mas ele tirou um período de jejum e de oração, pedindo a direção de Deus de 21 dias. Se você fez o jejum de café da manhã e já achou que era ruim, tem gente que jejuou muito mais que você. Mas já é um bom começo, continua, tá, mano? Então o que acontece? 21 dias, e aí chega o anjo e diz para ele: amigo, primeiro dia que você começou a orar, Deus já me mandou já trazer a resposta para ti. Meu Deus, se você foi mandado no primeiro dia, você chega no 21º, alguma coisa aconteceu. Pegou a 101. Pegou a 101, foi Joinville, passou por Joinville? Não. Havia o principado, né, da Pérsia, que estava impedindo o anjo de chegar e trazer a resposta para o nosso amigo Daniel. E houve uma pequena batalha, né, uma pequena disputa, né, de autoridades ali. E aí ele chamou o amigo dele, Miguel. Né, se você tem uma causa difícil, né, não chama Gabriel, porque ele tem problema, o cara não chega. Agora chamou Miguel, ele resolve. Tá? Aí chegou Miguel, resolveu a parada com o principado da Pérsia e ele chega com a resposta para nosso amigo Daniel. Então parece que existe um delay, porque parece que uma meia hora lá é dias aqui. Porque nessa batalha ali, só de Gabriel chegar com a resposta para Daniel, levou 21 dias. Sendo que Deus já tinha dado o start para ele no primeiro dia de jejum. Não podia ter economizado os outros 20 dias, né? Mas enfim, existe um delay, existe uma diferença entre o tempo lá e o tempo cá. O tempo no céu é uma coisa e o tempo na terra é outra coisa. É isso que eu entendo. Não entendo muito do tempo como é que funciona lá, mas sei como é que o tempo funciona aqui. E estudando a Bíblia a gente percebe que existe uma certa diferença. E 40 dias para nós parece uma eternidade, porque se era para eu ficar subindo um monte, né,
Sobe lá no monte das intenções, fica 40 dias lá, misericórdia, né? Agora, Moisés ficou 40 dias no monte, na presença de Deus. Eu creio que para ele deve ter parecido como se fosse assim. O que acontece nesses 40 dias? Se você for folhear a sua Bíblia, né, folha por folha, você está vendo aquilo que aconteceu esses 40 dias lá. Tá? Lei, mais lei. Aí você chega lá no capítulo 31. Chega lá no capítulo 31. Aí você vai ver o seguinte, capítulo 31, versículo 18. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. E aí, capítulo 32, você vai ver aí, né, essa situação. Pois é, Moisés está demorando demais e tal, e aí vocês podem ver o que acontece na sequência. Então, esses 40 dias que ele passou no monte, orando, na presença de Deus, Deus estava dando para Moisés, revelando coisas, medidas do tabernáculo, coisas muito específicas, minuciosas, que você, se você for ler esses capítulos, você vai ver, né, toda a estratégia, como é que era para montar o tabernáculo, para que servia o tabernáculo e tudo mais. E aí, chega um momento e ele diz: ei, acabou, desce porque o teu povo está pecando. Desce porque lá embaixo a coisa não deu certo, deu ruim, né? Não deu certo. Purifica o povo porque o povo desandou. E aí a gente sabe onde é que vão parar essas 2 pedras, placas de pedra, né? Vão parar no chão quebradas. Mas enfim, o que eu queria destacar é a glória, a manifestação da glória de Deus. Então, para essa primeira lei, o que era essa lei? Ela só era a lei que dizia o que você podia e o que não podia fazer. Era mais o que você não podia do que você podia, né? Era mais não isso, não aquilo, não aquele outro, não aquele outro que você está pensando. Então é não, tem muito não ali. Porque era a lei da condenação do pecado, era a lei que te condena. O que Deus desaprova? Claro, tinha algumas leis dizendo o que você deveria fazer, como deveria ser o relacionamento, o que você deveria fazer se você visse o animal do teu vizinho que tinha fugido, se você encontrasse com o animal do teu inimigo, enfim, né? Haviam leis também do que eles deveriam praticar, mas era a lei da condenação, que nos condena como pecadores, que mostra o nosso pecado, mostra o ser humano e a nossa falibilidade, o quão falho nós somos. E aí, essa glória, essa manifestação de Deus, o povo ficou impactado com aquilo. O povo ficou atemorizado, com medo, pânico. Tanto é que Deus falou: ei, traz o povo que eu quero falar direto com o povo. O povo falou: ei, a gente não, hein? Vai você, Moisés, Deus fala contigo, depois você vem falar conosco, porque esse Deus, do jeito que a gente viu, se a gente for lá, a gente morre. Vai você, fala com você que é íntimo dele lá, né? Vai você, Deus fala contigo, depois você vem e fala conosco, porque a gente não vai colocar o pé naquele monte não, né? Coragem do pessoal era incrível. Então o que acontece? A manifestação da glória de Deus, ela repete no Antigo Testamento. Há um outro momento que a glória de Deus ela acende. Existem outros momentos, só que eu vou destacar um que acontece na inauguração do templo no Antigo Testamento. Veja agora Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 1 a 3. 2 Crônicas, Salomão havia construído um templo, né? Um templo de adoração, um templo de sacrifício, nos mesmos moldes do tabernáculo. Então ele construiu um templo, e quando foi fazer a inauguração daquele templo, a consagração do templo, acontece algo extraordinário. Então, 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 1 a 3. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 1 a 3, diz assim: quando Salomão acabou de orar,
desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a sua casa. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Foi um momento extraordinário, foi um momento único novamente. Claro que já eram outras pessoas completamente diferentes, já, né, aquelas umas que viram a glória de Deus no deserto, era um povo, e a maior parte deles nem entrou na terra prometida, né, porque desobedeceram. Mas enfim, essa é a história para uma outra pregação. Agora, anos depois, os descendentes daqueles têm a oportunidade de construir um templo fixo agora, não mais o tabernáculo que Moisés tinha visto as medidas dele lá no deserto, né? Agora era uma construção fixa, e quando a consagração dessa construção, a glória de Deus vem sobre aquele lugar. A manifestação de Deus tão poderosa, tão tremenda, que todas as pessoas se prostraram ao chão naquele momento, glorificando a Deus, adorando a Deus, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Novamente um fogo, uma glória de Deus encheu aquele lugar. E aí você pensa: nossa, que tremendo. E você pergunta assim: tá, e essa glória, ela continuou lá? Ela ficou naquele tempo, naquela construção? Eu vou dizer: não. O que aconteceu com a glória de Deus? O que aconteceu com aquela manifestação da presença de Deus? Ela foi embora. Por que ela foi embora? Pecado. Hoje, João Maurício falou: existe uma coisa que impede a manifestação de Deus na nossa vida, que é o pecado. A desobediência. O povo se tornou desobediente, rebelde, não obedeciam mais a Deus, se afastaram de Deus, e de repente acontece o seguinte. Ezequiel capítulo 10, termos de teologia nessa hora. Opa, Ezequiel a gente leu agora, né? Já estão ligados. A saída da glória de Deus no templo. Ezequiel capítulo 10, versículos 3 a 5. Ezequiel é um livro meio louco. Quando você vai ler, parece que está lendo um Apocalipse, né? Tanta coisa extraordinária também acontecendo, né? Hoje está vendo, a pregação é tudo sobre extraordinário. A coisa aqui é, né? Oh, glória. Então, Ezequiel capítulo 10, os versículos 3 a 5, diz assim: os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou o homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, e foi para a entrada da casa. Encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. O ruído das asas dos querubins se ouvia do átrio exterior, lá fora, como a voz de Deus Todo-Poderoso quando fala. Veja só agora nos versículos 18 e 19 do capítulo 10, diz assim: então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins alçaram as suas asas e se levaram da terra à minha vista. Quando saíram, acompanhados pelas rodas, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória de Deus, ela sai de dentro do interior do templo, ela vai para o átrio exterior, e de repente os querubins vão subindo, e a glória de Deus vai subindo. Aquela mesma glória de Deus que se manifestou na consagração daquela casa, na consagração daquele edifício, agora a glória de Deus vai se retraindo, e de repente vai subir. E fica o quê? A aparência.
fica o quê? A construção vazia. Amado, eu creio que Deus está nesse lugar. E sabe por que eu creio que Deus está nesse lugar? Porque você está aqui. Porque se todo mundo for embora, esse lugar fica vazio, não fica nada aqui dentro. Porque a glória de Deus, ela se manifesta na sua e na minha vida. Você e eu somos templo do Espírito Santo. Era um tempo onde Deus habitava em lugares. O lugar que habita hoje é em você e em mim. Você é templo do Espírito. Agora, preste muita atenção, porque a glória de Deus pode deixar o seu templo. E ela pode deixar nos nossos dias o seu templo. E fica somente a aparência vazia de um cristianismo aparente. Regrado de uma aparência religiosa. Nossa. Vazio por dentro. Solitário por dentro, carregado de pecados por dentro, porque o que afasta a glória de Deus é o pecado. Entendemos isso? Então aquilo que Deus estava fazendo, de repente a presença e a glória de Deus ela é removida, porque havia um povo desobediente. Se você ler todo o contexto, não vou entrar em contexto, seria bom a gente ler todos esses textos inteiros, né? Para preparar a mensagem, a gente lê tudo, mas não tem como, né? Agora eu recomendo você, né? Leia em casa todos os capítulos que eu estou falando, só algumas partes, leia o capítulo inteiro, você vai ser rico para ti. Porque ele vai falar de um povo desobediente, de um povo idólatra, de um povo que dentro do templo estava adorando outras imagens. Não sei que tipo de imagens que você tem carregado para dentro de você, que tipo de coisas que você está alimentando na sua vida, que está tirando a glória de Deus. Paulo fala para a igreja: ei, cuidem, não extingais o Espírito. O que é extinguir o Espírito? É apagar. E o que é apagar? Como é que apaga o Espírito de Deus na vida de uma pessoa? São os pecados acumulados de tempos e tempos e tempos e não confessados. Eu estou falando, amado, sem pecado, só na glória. Agora, pecado confessado é pecado perdoado. Você entende isso? Com pecado confessado é pecado perdoado. Amém? Amém? É isso. Agora, pecado oculto não é pecado perdoado. Está falando da glória de Deus, de quando ela se manifestou no monte, quando a glória de Deus encheu o templo e quando a glória de Deus sai do templo. Mas havia uma promessa, maravilhosa promessa. No próprio texto de Ezequiel, que a gente acabou de ler aqui, veja agora Ezequiel capítulo 11, versículo 17 a 20. Rico seria de poder ler todo o capítulo 11, mas vamos ver só o versículo 17 a 20. Ele diz assim: portanto dize, assim diz o Senhor Deus: eu vos ajuntarei do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. Virão ali e tirarão dela todas as coisas detestáveis e todas as suas abominações. Versículo 19: então eu lhes darei o mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles, tirarei de sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Aleluia. Uma promessa dizendo: ei, um dia, um maravilhoso dia, eu vou novamente fazer uma bagunça santa em todo mundo. Eu vou reunir o meu povo, e eu vou tirar deles um coração. Por que coração de pedra? Um coração insensível. E sabe quando o povo de Deus adquire um coração de pedra? Porque está falando aqui do povo de Deus. O povo de Deus pode de repente se tornar um povo com um coração de pedra. É quando justamente a gente não atenta mais às coisas do Espírito Santo, e a gente deixa que o pecado ele nos envolva,
nos esfria espiritualmente, nos deixa o que? Calejados. Um coração frio, insensível para as coisas de Deus. Amado, o que eu quero dizer nessa noite é que Deus quer que você seja uma pessoa sensível para as coisas de Deus. Que você se torne uma pessoa sensível à voz do Espírito Santo. Que você não endureça seu coração, porque é pelo pecado que se endurece o coração, a nossa consciência. Nossa consciência, ela é cauterizada, ela é cimentada quando a gente começa a conviver com o pecado de uma forma leviana, sem quebrantamento, arrependimento e confissão. Nosso coração está se petrificando. Isso não acontece da noite para o dia. Assim como eu falei que aquele cara da saúde falava sobre a água, né? Ele falava assim também: ninguém se torna problema na área de pressão da noite para o dia, né? Fui dormir bem, acordei com a pressão alterada. Isso é uma decorrência, muitas vezes, da minha alimentação. Muita gordura e tudo mais vai influenciar na tua circulação, vai influenciar na tua pressão. E aí ele foi falando: olha, várias coisas são consequências de uma vida que você está optando. E se depois você vai ter problemas, são só consequências daquilo que você já semeou durante a sua vida. Não estou dizendo que não existem predisposições genéticas. Ele até coloca isso: existem predisposições, mas eu estou falando daquele público que problemas de saúde por negligência e decisões. Ele falou: quem manda em você? Nem você não está mandando. Então quem escolhe que você come ou não come é você. Quem escolhe o horário que vai dormir é você. Então é uma pancada dura, né? Aí eu perdi, tem que tomar água. Então vamos lá. E agora, Israel se tornou endurecida, porque ela ouvia e não praticava. Sabia das leis, mas não praticava as leis. Isso foi cauterizando o coração, foi fechando o coração. E antes eles amavam a Deus. Mas quando Deus se manifestava daquela glória, todo mundo se prostrava: tu és um Deus de amor, né? Tu és um Deus de amor, nós te louvamos, nós te adoramos, aquela coisa toda, né? Quando Deus manifestou a glória dele, ele falou: não, Moisés, vai você, Moisés, fala lá com Deus, e tudo que Deus falar, ó, vamos fazer, hein? Passa um dia, 2 dias, passa 1 ano, 5 anos, 10 anos, 40 anos, enfim. Como é que continua o teu coração? O que você está se tornando? É a pergunta dessa noite. O que você está se tornando? Você se torna aquilo que você se propôs a se tornar. A cada dia você estará se tornando mais aquilo como é o teu ideal. E qual é o teu ideal? Qual é o espelho, ou qual é o alvo que você está buscando alcançar? A glória do Senhor, vamos voltar ao tema. Ela se manifestou nesses estágios que eu falei para vocês. E a manifestação da glória de Deus no Novo Testamento, qual foi o evento que manifestou a glória de Deus de uma forma sobrenatural no Novo Testamento? Atos capítulo 2. Isso todo mundo sabe, né? Atos capítulo 2 é um evento extraordinário novamente. Atos 2, versículos 1 em diante, 1 até o versículo 4, diz assim: cumprido-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
A promessa era que um dia Deus colocaria o Espírito dentro das pessoas. Não era essa a promessa que a gente viu em Ezequiel? Vai chegar um dia que eu vou recolher todo o meu povo e vou reunir eles e eu porei o meu Espírito dentro. Aleluia. E este momento especial e crucial acontece aqui em Atos capítulo 2. Quanto tempo eles esperaram para que isso acontecesse? 10 dias, né? Entre 40 dias, né? Jesus morreu, Páscoa, 40 dias ele ficou aparecendo, né? Aqui, ali, acolá, tal, flashzinhos aqui. E aí, no Pentecostes é do Espírito Santo, né? Então Deus tem a ascensão de Jesus, né? 40 dias depois. E depois aí Jesus diz: olha, vão para Jerusalém, esperem que do alto vocês vão ser revestidos com poder. De 40 até 50, até Pentecostes, são 10 dias. Engraçado como Deus gosta de fazer a gente esperar, né? Vocês já perceberam, né? Mas todo mundo que a gente viu até agora esperou algum momento. E espera, né? Melhor ainda do que Moisés, né? Nossos amigos aqui esperaram 10 dias, já foram agraciados, né? Moisés, só para entrar na fila, para entrar na nuvem, foi 7 dias, não, foi 6 dias, né? Aí ele entrou, né? Na presença de Deus. Enfim, mas tem algo, gente, no esperar no Senhor. Deus muitas vezes se deixa esperar, e eu tenho experiência nisso também. Ele é um Deus que quer ser buscado. Ele é um Deus que quer que o seu povo o almeje, o deseje ardentemente. Vocês lembram do foco que eu coloquei? Qual é o padrão que você quer alcançar? Para alcançar esse padrão, amado, Deus diz: ei, eu tenho um padrão alto para você, mas eu quero que você me busque. Não quer dizer que se você orou ontem e hoje, que amanhã você vai ter a presença de Deus na sua plenitude na sua vida. O enchimento, o estar se tornando, é algo diário, contínuo. Encham-se do Espírito Santo. Em Efésios vai falar sobre isso. Enchendo, gerúndio, é um processo. Então, amados, o que eu entendo é que Deus, Ele deseja ser buscado. E precisa ter paciência, e precisa buscar, e esperar, e clamar: Senhor, eu quero essa tua plenitude. Eu clamo pela tua plenitude. O que é plenitude? É totalidade, é tudo. Aí você pode dizer: meu Deus, né? Se a plenitude de Deus desceu no monte, né, deu toda aquela fumaceira, já foi difícil de enxergar alguma coisa, imagina aquela plenitude em mim. Se quando a glória de Deus se manifestou no monte, já foi extraordinário, imagina a glória de Deus dentro de você, amigo. Se quando o templo, lá no Antigo Testamento, foi consagrado, a glória de Deus desceu naquele lugar, até os sacerdotes não podiam nem se pôr em pé da glória, da presença de Deus. Imagina aquela glória, aquele poder todo em você. Porque essa era a promessa, que o Espírito de Deus seria colocado em nós. Então imagina, se conseguiu imaginar aquela glória de Deus descendo lá no Monte Sinai, era tremendo, né? Agora imagine aquela glória toda vindo sobre você, né? Aí agora você pode dizer: agora entendo porque que Pedro, né, fazia as coisas muito loucas, né? A sombra de Pedro curava, coisas extraordinárias, né? Coisas incríveis que os apóstolos faziam, os mesmos sinais que Jesus fazia, confirmando assim a autoridade divina na vida deles. Eu gostaria de te convidar a abrir o último texto, 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3. Paulo vai falar sobre a glória de Deus. Era um texto que em sala de aula eu estava tentando lembrar e não lembrava. Aí, quando fui fazendo a ministração, eu lembrei desse texto.
2 Coríntios capítulo 3, versículos 7 em diante. Paulo está falando aqui da glória do Antigo Testamento, a glória do povo, da manifestação da glória lá no Antigo Testamento, com agora a manifestação da glória em Cristo. Começamos outra vez a louvar-nos, no versículo 7, né? Capítulo 3, versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos da face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como então será de maior glória o ministério do Espírito? Deixa eu fazer um parênteses aqui, porque quando Moisés subiu no monte, né, ficou 40 dias lá, aí desceu do monte, o povo estava pecando, estava aquela perdição toda, ficou tão irado, pegou e quebrou a pedra que Deus tinha escrito, né? Naquela época não tinha muita tecnologia. Deus diz: aí querido, sobe de novo. Adivinha? Mais 40 dias, né? O preço era lá dentro, idade da pedra, né? Então o que acontece? Ficou mais 40 dias na presença de Deus, e Deus então entregou uma segunda placa, uma cópia da primeira. E aí então, quando ele desceu do monte carregando aquelas placas de pedra, o rosto dele brilhava, resplandecia, todo mundo ficava assim, ó. Fala, Moisés, fala. Ei, estou falando contigo, fala. O que deu? Não dá para olhar para você, cara, você está brilhando. Pensa numa coisa mais absurda, não sei se você já imaginou isso. Tenta você imaginar isso. Eu às vezes sou meio criativo, gosto de imaginar, né? Cara, pensa num negócio louco, né? O rosto de Moisés brilhava. Sobrenatural, uma coisa estranha, né? E aí, para que as pessoas não se ofuscassem, ele colocava o quê? Uma cortina, né? Colocou um véu para que as pessoas pudessem conversar com ele e a glória de Deus não ofuscasse o rosto deles. Aí Paulo fala: olha, se a primeira lei, que era lei só para mostrar o que todo mundo faz de errado, né? A lei do pode não pode, né? Só para mostrar como somos pecadores, né? Como é que ali se lendo a lei a gente vê como falho que a gente é. Diz: olha, se naquela lei veio com tanta glória que era só para mostrar nosso pecado, imagina com quanto mais glória é a vinda da segunda lei, que é o quê? O Espírito de Deus nas nossas vidas. Então olha só, no versículo 9 em diante ele diz: se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, pois o que foi glorioso não é em comparação com a glória inexcedível, significa que sem medida. E se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Sabe por que desvanecia? Porque o rosto de Moisés ele brilhava. E quando é que o rosto de Moisés brilhava? Quando ele entrava na presença de Deus, certo? Ele veio da presença de Deus, aquela luz foi, né? Aí ele ia orar, aí, né? Voltava, efeito sonoro. Ele saía da presença de Deus, luz abaixava. Entrava na presença de Deus, brilhava de novo. Parece um vagalume, né? O que acontece? Chegou um momento que ele parou de brilhar. Não vou dizer que ele não entrava mais na presença de Deus, né? Demorou um certo tempo isso, né? Porque daí depois ele ia orar, brilhava. Aí quando saía da tenda, né? Era só entrar na tenda da congregação, orar, falar com Deus. Quando ele saía da tenda da congregação, não precisava nem mais subir um monte, né? Glória a Deus. Ele só entrava na presença, né? Porque não tinha tabernáculo, por isso que ele tinha que subir o monte. Depois já tinha o tabernáculo, aí não precisava mais subir o monte. Aí a ligação era mais fácil, né? Então ele entrava na tenda da congregação, o rosto dele brilhava, aí ele saía e apagava, né? Quer dizer, com o tempo ia apagando. E aí ele diz: porque esse brilho ele foi desvanecendo, ele foi se perdendo. Mas até os dias de Jesus, engraçado isso, mas eles ainda usavam o véu para ler as escrituras, porque quando eles abriam a escritura para ler alguma coisa dos profetas do Antigo Testamento,
eles colocavam o véu. Aí Paulo diz, olha só que absurdo. Moisés usava para não ofuscar as pessoas. Agora, o brilho acabou. O brilho não passou para as outras pessoas. E eles usavam o véu. E aí eu digo, essa religiosidade que muitos mantêm, de família, né, de tradição. Por que você faz isso? Cara, não sei. Por que você faz esse negócio? Ah, não sei. Por que você reza desse jeito? Não sei. Por que você ora desse jeito e não daquele outro? Ah, não sei. Mas eu vi o meu líder fazendo, eu estou fazendo. Né? Então eles copiaram o modus operandi, né? Mas não exercia. A glória já tinha subido faz tempo. E assim a nossa vida religiosa, a gente pode manter uma aparência. Só que se as pessoas questionam, por que você faz isso? Cara, não sei também. Eu vou falar algo para você, se você faz alguma coisa que você não sabe por que faz, então não faz. Porque é muito constrangedor você fazer uma coisa que não sabe nem por que você está fazendo, quando questionado. Agora, se você pode dizer, não, eu faço isso porque eu creio em Deus, e o Deus que eu sirvo, eu estou fazendo isso para Ele. Amém. Glória a Deus. Existe a razão naquilo que você faz. Existe propósito naquilo que você está fazendo. Eu estou alcançando algo, eu tenho uma meta, eu tenho um padrão naquilo que eu quero chegar. Amém? Então, ele está falando justamente isso. A glória desvanecia, versículo 12. Portanto, tendo tal esperança, usemos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não fitassem o fim daquilo que desvanecia, né? E daí depois Moisés manteve, mas já acabou a glória, mas ele manteve o véuzinho no rosto dele, né? Mas os seus sentidos foram embotados, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Não foi removido, porque somente em Cristo ele é abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, né? É ignorância. Mas quando um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não precisa de aparência, você é livre, você pode glorificar a Deus, você pode adorar a Deus. Não precisa fazer ritual, não precisa fazer isso, não precisa fazer aquele outro. Quando você tranca a porta do seu quarto, quando você ajoelha, Ele está ali. Você não precisa fazer A, B, C, D. Você não precisa mais fazer sacrifício, você não precisa acender velas, você não precisa... Você faz para o Senhor. Deus é Espírito, onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Porque Ele são nossos corações, porque o Espírito dele está em nós. Não está neste lugar, mas Ele está dentro de nós. E Ele continua dizendo: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Por isso que eu comecei essa ministração dizendo: o que estou me tornando? O que você está se tornando? Porque Paulo diz: mas todos nós, com o rosto descoberto agora, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem de quem? De Cristo. Pelo poder de quem? Como pelo Espírito do Senhor. O mesmo Espírito de Deus que veio sobre Jesus, que ungiu Jesus para praticar as obras que Cristo praticava, o mesmo Espírito está sobre você nessa noite. Você tem essa mesma oportunidade. Agora eu vou falar algo para você. Se você tem tido, ou se você tem levado uma vida que tem esfriado, tornado o teu coração um coração de pedra, eu posso te dar uma notícia boa nessa noite. Que o que Ele quer é quebrar este coração de pedra e colocar um coração de pedra, de carne, vivificando você de novo. Aquele fogo que um dia ardeu na sua vida, aquele fogo que um dia você tinha, aquela alegria no Senhor que você tinha, que de repente com os anos foi se apagando, aquela glória que você experimentou, que com os anos foi se diminuindo, eu acredito que Deus pode reacender essa mesma chama no teu coração de novo.
Porque o que Deus quer é que as nossas vidas reflitam a glória de Deus. E sereis minhas testemunhas. Esta é a promessa. Sereis minhas testemunhas. No fato de eu resplandecer, né? Ele brilha e eu resplandeço. A glória de Deus, quem aparece? Não sou eu, é Jesus. Quando eles olhavam para Moisés e viam o rosto dele brilhando, a luz vinha de Moisés. Moisés tinha a capacidade de gerar luz. A luz vinha do que? Quando ele estava conectado com Deus. Enquanto estava conectado com Deus, ele saía da presença de Deus, a glória resplandecia. Mas, amados, eu vou falar uma coisa: a glória, ela será permanente na eternidade. A glória, ela não é permanente aqui na terra. Não adianta você ter tido uma experiência com o Espírito Santo um dia e a glória foi apagada. Eu estou colocando para ti: a glória de Deus, ela é permanente na eternidade. Aqui na terra, ela não é permanente, porque tudo aqui na terra tem um fim. Só as palavras de Deus é que permanecem para sempre. Mas senão, tudo tem um fim. Eu quero dizer para você: a glória de Deus pode ser apagada na sua vida, sim. Quem é responsável da glória ser acendida ou apagada na sua vida é você. E eu creio que nessa noite Deus quer reacender a glória de Deus na sua vida. Mas para isso há necessidade de se quebrantar e dizer: Senhor, eu perdi a tua glória no meio da minha caminhada. Eu não atentei aquilo que eu deveria ter atentado. Toda vez que Moisés renovava o brilho, era quando ele entrava na presença de Deus. Quanto tempo faz que você não entrou na presença de Deus? Você talvez manteve uma vida religiosa, mas custa caro manter uma vida religiosa de aparência. Paulo diz: porque com o rosto descoberto, né, temos ousadia. Para Paulo não era um esforço manter uma aparência, gente, não. Ele só refletia: gente, é com ousadia que eu brilho. Deixar o brilho de Jesus com ousadia, porque ela é consequência da sua conexão com Deus. Amém. Gostaria de te convidar a se colocar de pé.